Fala galera, André Benfica na área e hoje mais um episódio de A Voz do Bombeiro. E pessoal, hoje com uma entrevista maravilhosa, uma pessoa aqui que vocês não fazem nem ideia, com um assunto maravilhoso que com certeza todos os profissionais precisam aprender, entender e aplicar na sua vida. Vamos lá, com ela, Cíntia. Seja bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada, Eu que agradeço por essa rica oportunidade de estar aqui no seu espaço. Obrigada de A verdade. oportunidade é nossa de poder dar voz para uma pessoa de uma área tão maravilhosa que é a enfermagem, né? Que Isso. cuida da gente e às vezes nós sempre deixamos para depois, não é verdade? Verdade. Me conta aí, Cíntia, você é de onde? Você faz o quê? Nosso pessoal está doidinho para saber. Então, eu sou a Cíntia, tenho 40 anos, mãe de 2 filhos, casada, serva do Jesus Todo-Poderoso, Amém. e também sou enfermeira há 21 anos, e hoje também atuo como especialista em sexologia cristã. Que chique. Eu fiz graças a Deus, eu consegui fazer a junção da enfermagem com a sexologia cristã, aplicando isso num público-alvo, que são mulheres, né, que são cristãs ou que pelo menos tenham princípios de acordo com a palavra de Deus, através de palestras, através de aconselhamentos, mentorias, e estamos aí Bacana. para somar. Isso é importante, Pra isso é somar. importante, porque geralmente as pessoas ficam escondidas nessa área, né? Sim. Vamos falar assim. E como que você descobriu a área da enfermagem? Vamos fazer igual o Jack, vamos por partes. Como que você descobriu na área da enfermagem? Bom, como bem dizia meu avô, essa menina tem o dom. E meu avô foi enfermeiro e ele sempre falava comigo que eu tinha jeito. Você tem jeito. Ele tinha um jeito bem, bem grosseiro de dizer o que ele queria, né? E ele falava, eu acho que você tem que ser da enfermagem, porque você leva jeito para isso, você gosta de cuidar. E isso ficou martelando na minha cabeça. Fiz 17 anos, aí formei no 2º grau e agora? O que eu vou fazer? E eu queria uma área onde eu pudesse constituir uma família e também atuar como profissional. Legal. Comecei a trabalhar no hospital com menos de 18 anos. Eu comecei a estudar o técnico de enfermagem e logo já fui contratada. E na época se chamava maqueiro ou movimentador de pacientes. Nem existe mais esse cargo. Né? Maqueiro acho que ainda existe, mas o movimentador de pacientes não. E fui me aprofundando na área. Eu formei como técnica de enfermagem e vi que eu queria mais dentro da área da saúde. Eu queria adquirir mais conhecimento e também ter um pouco mais de voz. Eu falei, eu acho que vou fazer faculdade. Aí comecei, quando eu tinha 3 anos, atuando como técnica de enfermagem, comecei a fazer a minha faculdade de enfermagem e depois me especializei em terapia intensiva neonatal e pediátrica. E aí já se somam 21 anos na área da saúde. Desses 21 anos, 90% desse tempo foi em terapia intensiva neonatal. Então, eu sou enfermeira especialista em neonatologia. Eu me considero assim pela experiência e também pela pós-graduação. Então já fez bastante atendimento. Muito Um atendimento. caminho bem pesado também, né? E no sim. desenvolvimento que você fez, vamos pegar o neonatal, que é para mim, É um um mundo, atendimento. é um submundo da enfermagem. É um mundo, É um assim, mundo. que quando você vê alguém que faz, que cuida, né? Às vezes a gente fala em palestras ou em treinamentos sobre engasgo de bebê, Sim. RCP, dá uma frustração enquanto você tá no boneco, beleza. Ok, mas na hora que você chega... Como é a realidade? Então, eu falo assim, que nenhum curso é capaz de te apresentar verdadeiramente o que é a vida dentro de um CTI neonatal. Por melhor que seja o curso, por mais completo que ele seja, é muito subjetivo quando você vê dentro da realidade, porque o neonatal é muito particular, as doses são mini doses, a forma de você pegar um bebê, né? Tem muitas pessoas que chegam dentro do CTI sem experiência, ela quer virar o bebê de qualquer jeito, e isso pode, até a maneira da gente trocar uma fralda pode causar uma hemorragia intracraniana nesse neném. Então, é uma área muito específica e que exige que o profissional ele não seja só atencioso, mas muito cuidadoso, muito leve no manuseio. Sim, precisa ser delicado, né? O bebê é muito frágil, o bebê ele não consegue verbalizar a sua dor, né? Nós aprendemos que através da face, da maneira do choro, do tom desse choro, das ruguinhas, da expressão da testa, né? Entre a sobrancelha e a glabela, a gente vê que esse neném está com dor, a forma
com que esse neném está no berço, até o fechar das mãozinhas vai indicar a dor nesse neném. Puxa. Então, é uma área muito particular. Uhum. Então, precisa que esse profissional, ele queira, primeiramente, atuar na neonatologia e que ele também se dedique em estudo e em treinamento. Sim, Então, imagino. Às vezes a gente no APH, a gente pega o boneco. Já tive aluno chorando com o boneco na mão. Eu falei, cara, você tá chorando por quê? Que o meu menino tem 3 meses. Se eu tiver que fazer isso, sim, você vai morrer. Eu falei, meu pensa. Deus do céu. Imagino dentro do hospital, caso específico, eu imagino a questão do prematuro, Sim, né? Que tem que ser mais cauteloso, mais muito mais delicado. cauteloso. Até Hoje, mesmo o barulho da unidade vai fazer diferença na vida desse hoje bebê. nós estávamos aqui conversando sobre isso, né? Em Uhum. unidades hospitalares, sobre como instalar sistemas de combate a incêndio em edificações hospitalares, sem incomodar paciente, médico, funcionário. E nós estávamos aqui, não tem jeito. A teoria do caos, tem que fazer barulho, não tem jeito. Aí imagina na parte Da da. neonatologia. Nossa, que Que loucura. a luz faz a diferença pro estresse do neném. A luz também. Também, Eu ouvi total. falar que até mesmo o ar-condicionado O, também, né? o ar-condicionado, ele faz uma diferença para o conforto. Hum, Porque quando uma unidade de CTI, que você não tem um ar-condicionado, é o caos. Eu vou te hum, falar que é o caos por quê? Porque as incubadoras, elas também liberam calor. Os berços de calor radiante que a ah, gente fala. Então, ela esquenta muito mais o ambiente. Então, é necessário que tenha um é pro ar-condicionado. equipamento, que não Isso, atinge a criança. isso, exatamente. Então, por exemplo, quando eu estava em um CTI, atuando dentro de um CTI, em que o ar-condicionado estava quebrado, Ai, meu os Deus. bebês esquentavam muito mais. Então, é ideal que Para fique ali na controlar. temperatura de 24 a 26 graus. Mas precisa existir um ar-condicionado dentro de uma Se o terapia intensiva. ar-condicionado não funciona, Aí, é o aí sofrimento. os berços aquecem mais e já aconteceu de eu atuar em um hospital em que os ar-condicionados ficaram alguns meses quebrados. A Meu gente tinha Deus. muitos episódios de menino com hipertermia e não tinha nada a ver com o quadro clínico É dele, por era causa o do ambiente. ambiente. Sim, é Meu muito comum, Deus. porque o recém-nascido ele absorve calor muito fácil, ele Ah, libera calor muito fácil, sim, ele tá esfria incinerado. muito fácil, principalmente prematuro, mas ele também absorve calor de forma fácil. A pele é muito frágil, né? É tudo muito minucioso. Então, o ar-condicionado é primordial para dentro de uma unidade de terapia intensiva neonatal, Legal. sem dúvida nenhuma. Interessante. Isso aí, essa parte aí eu já não sabia Sim. da questão do clima. Eu ouvi falar e li dois artigos falando sobre o ar-condicionado que prejudicaria a saúde da criança logo no nascimento, né? Em Ah, sim. algumas situações também. Sim, o bloco obstétrico, ele, ao nascer, ou ele precisa o ar-condicionado estar desligado, Uhum. ou ele tem que estar entre 24 e 26 graus. Isso Uhum. aí é protocolo, porque o bebê ele perde calor muito rápido logo após o nascimento. Então, se esse ar-condicionado está no talo, para conforto do médico, da equipe de enfermagem, você vai Uhum. prejudicar o paciente com certeza. Bacana. É porque até um comentário, né, que eu tinha visto lá é o seguinte: as nossas avós, as parteiras As antigas, falam assim, parteiras. ó, fecha a casa toda, não dá um vento nessa criança. Sim. Né, na A hora. sabedoria milenar, né? A sabedoria Isso. A gente não eh, pode perder, não, da Não, raiz. da A raiz da raiz, sabedoria, exatamente. É nós não claro podemos que a gente perder. tem que ter a junção Sim, do equilíbrio. conhecimento, né? Uhum, Mas não pode se deixar tudo se perder, verdade. né? E pergunta, você gosta do que você faz? Da Muito, enfermagem? amo a enfermagem. Isso é bom. Amo a enfermagem, dei uma pausa, né, Uhum, em atuar em unidades hospitalares, mas é uma profissão que eu só tenho a agradecer a Deus. Tudo que eu aprendi até hoje, todas as experiências que eu vivenciei, todos os milagres que eu contemplei nesses 21 anos. Se imagino. eu fosse te contar aqui, eu ia ficar horas aqui te Conta o que contando. mais te marcou. É esse que você acabou de olhar pra cima e Você fala lembrar, né? assim, Você acabou de olhar pra cima, nossa. lembrei de um milagre. Conta porque eu acho que é maravilhoso. Eu sei que isso é maravilhoso, motivador e divisor de águas para muitos. Sim, Porque às vezes nós aqui no APH, né, no Bombeiro Civil, nós ficamos assim, né, sala de aula, aquela coisa toda, vai uhum, prevendo. Mas se um dia tivermos que atender, eu fico imaginando de mim, que já aconteceu comigo também, atender múltiplas vítimas e você ter um neonatal no meio das vítimas, como fazer? É só pela misericórdia de Deus pra você ter coragem. sim. Mas qual que foi o milagre que te fez olhar para cima agora e lembrar? Eu tenho vários, assim, mas tem alguns que te marcam, Uhum. e quando você continua com proximidade do paciente, isso ainda fala mais com você, né? E eu sou aquela enfermeira que eu ligo para os pais, que eu vou em casa Legal. visitar, Que chique. sempre fui assim.
Teve um dos casos que me marcou bastante foi um bebê, um recém-nascido, ele nasceu com 27 semanas de gestação, na média de 680 gramas. Nossa. E os pais, aqueles pais muito comprometidos, amáveis, a mãe à beira-leito o tempo todo, e esse bebê foi ficando dentro da unidade. A gente, assim, ele vira filho mesmo da gente, né? E passou-se um mês, ele ganhando peso, passou 2 meses, mas era um bebê, o pulmão dele era muito prematuro, então ele ficou meses entubado, tinha dificuldade de sair do oxigênio, ficava na dependência do oxigênio. E esse bebê chegou ele já tinha uns 6 meses de internação, o pulmão dele continuava muito comprometido, ele muito dependente do oxigênio, ele teve uma piora clínica do seu quadro. Ele pegou uma infecção hospitalar, e aí antibiótico não dava resultado, mas os pais sempre com muita fé, sempre. Eles sempre falavam assim: Deus está no controle, Deus está no controle. Mesmo diante daquele quadro. E eu lembro, nesses 21 anos de enfermagem, 13 anos eu atuei no plantão noturno. E eu lembro que nesse plantão, esse bebê estava extremamente grave. Eu fui para o meu descanso, quando eu voltei, o berço estava bem de frente para a porta. E eu cheguei, ele tremia todo. Eu ainda com sono, né? Porque eu tinha acabado de chegar. E eu falei, tá convulsionando. Fulano tá convulsionando. Chamei o fisioterapeuta e o pediatra. Ele falou, não, Cíntia, tá convulsionando. Nós colocamos ele no respirador de alto fluxo, que é um respirador que dá um fluxo contínuo para esse bebê, para a gente tentar ver se a gente melhora a saturação desse bebê, porque ele tá saturando 28 desde o início do plantão. E esse menino ficou saturando 28 a noite inteira. E eu trabalhava esse plantão com um pediatra excelente. O pediatra sentou na frente dele, sentou na cadeira, e ele falou assim: olha, eu não tenho mais nada que fazer por esse bebê. E era um bebê assim, sabe aquele bebê que todo mundo se apega, esse neném, né? Não só pelo histórico familiar, mas porque ele tinha muitos meses que ele estava ali batalhando pela vida. E o fisioterapeuta veio, também pronou esse bebê e nada dele responder a tudo que nós havíamos feito para ele. Quando foi de manhã, os pais chegaram, ele tinha gravado muito durante a noite, eles deixaram o bebê grave na noite anterior, eles ficavam lá o dia todo, até o início da noite, mas ele estava ainda mais grave. E na hora que os pais chegaram, eu lembro que eles abriram a porta bem de frente, a mãe olhou e ela abraçou o pai, ela como se ela tivesse desfalecido. E a única coisa que eu consegui dizer para aqueles pais foi: a palavra do Senhor é a última palavra. Vamos permanecer com fé. E eles me abraçaram, choraram muito e falaram: amém, Cíntia, amém. Nós não temos mais força, mas nós resolvemos entregar o nosso filho para aquele que pode todas as coisas. E como um milagre, esse bebê ele foi melhorando um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia, resumindo. Hoje ele é um bebê de 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2, praticamente sem sequelas. Praticamente sem sequelas. Maravilha. Sabe? É um bebê que já tá andando, assim, é claro que a idade corrigida, né, do prematuro, ele tem uma idade que precisa ser corrigida, ele vai ser um bebezinho menor, uma criança menor, extremamente inteligente, já fala suas primeiras palavrinhas. Então, assim, quando eu olho para ele, eu falo, meu Deus. Qual que é o nome dele? Tem que ser Davi, né? Não, tem que ser Davi. O nome desse tem que ser Davi. Meu Deus, é um nome cristão. É um nome que eu com certeza. É um nome cristão. Ou é Samuel, tem que ser Davi. Samuel deve ser bem bagunceiro. Mas sabe que não? É Estevão. Estevão? Nossa, Estevão, primeiro mar. Estevão. E eu amo a história do Estevão, eu amo a história dos pais. Eles nunca demonstraram perder a fé. Isso é lindo demais. E fazer a entrega sem você saber o resultado, sem saber o que Deus tem para você. Sim. Você tem que ter muita fé. Você tem que ser. Tem que estar muito bem ligado, sintonizado com o céu e com o papai e falar: Senhor, muito obrigado. E eu lembro que cada passo do Estevão, eles agradeciam, assim,
com muita fé, Senhor, é o Senhor que faz isso. Olha, Maravilha. Cíntia, olha aqui, tia Cíntia, olha, é o Senhor que faz isso, Maravilha. sabe? Então, Glória a Deus. e para a glória do Senhor, eu ainda continuo tendo contato com os pais, de vez em quando eles me mandam um vídeo e falam, olha aqui, tia Cíntia, o que tá aprontando, sabe? É lindo, Que é lindo legal. demais. E essa dedicação sabe? sua ela é inspiradora demais. Isso aí tem que inspirar outros profissionais também a seguirem esses passos e fazer ainda muito mais do que você já fez. Já pensou em dar aula dentro da escola? Já pensei sim, e eu gosto dessa área, sabe? Eu falo o seguinte, bem fica aqui, eu tenho um versículo na Bíblia que eu levo para a minha vida. Faça tudo como se fosse para o Senhor. Isso, amém. Então, qualquer coisa que se você se propor fazer, seja como enfermeiro, como bombeiro, como técnico de enfermagem, como gari, não importa, faça como se fosse para o Senhor. Ele vai te honrar. Sem dúvida. Entende? Esses anos de enfermagem, eles me fizeram crescer, sim, como profissional, mas muito mais como pessoa. Muito mais como uma cristã. A gente evolui Porque muito. ali, sabe, eu falo que o hospital é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Isso é verdade. Entende? Porque você pensa, mãe de prematuro, essas mulheres muitas vezes ficam à beira-leito 1 ano, 9 meses. Né? Trabalhei também em CTI pediátrico, cardiológico, meninos gravíssimos, tórax aberto, barriga aberta, menino que não sedava. Eu já tive casos de criança de 7, 8 anos entubada, que ela não dormia por nada. E eu perguntava, a tia pode orar por você? Dava sinal, escrevia no papel, tia, eu estou com dor. E eu já tinha administrado todas as medicações possíveis para a dor e essa criança continuava com dor. E o único recurso que tinha para mim era orar por essa criança e essa criança dormia a noite toda, para a glória do Senhor. Então, quando a gente faz, seja qualquer função na sua vida, como mãe, como pai, como filho, faça como se fosse para o Senhor. E isso vai ter resultado positivo, não tem jeito. Sem dúvida. Não tem outro caminho. Sem Entende? dúvida. Então é sobre isso. Além de entregar o perfeito, inspira outras pessoas a fazer perfeito. Sim. Também. Sim. Isso é muito bom, isso é maravilhoso demais. Depois, vou até programar aqui que ela vai fazer uma palestra para os próximos bombeiros civis. O maior prazer, o maior prazer. Muito bom. Vai ser muito E essa transição sua aconteceu como? Como você tomou esse choque? Assim, puf, não, vou parar com essa área. Isso, uma pergunta que eu esqueci de fazer primeiro. Tudo isso aconteceu aqui em Belo Horizonte? Tudo em Belo Horizonte. Tudo em BH. Na verdade, eu não considero uma transição, eu considero uma junção. Porque como especialista em sexologia cristã, eu não posso deixar a área da saúde de lado. Não tem, verdade. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Sim. Entende? O corpo precisa estar bem, o espírito precisa estar bem, a alma precisa estar bem, precisa ter um equilíbrio, homeostase na vida, né? A gente precisa desse equilíbrio. Então, assim, eu fiz a transição da enfermeira hospitalar, né, para hoje trazer a enfermagem ainda mais para as minhas palestras, para a mentoria, mas eu não falo que eu deixei a enfermagem, eu simplesmente mudei a rota, eu reajustei as velas e mudei a rota. Então, como que aconteceu? Eu já estudava sobre sexologia com propósito. Para mim, eu tenho 16 anos de casada e eu acho importante tudo na sua vida você ter o máximo de conhecimento, né? Então, eu já estudava, eu já gostava dessa área. Eu já tenho pastores e palestrantes que atuam muito, de uma forma muito efetiva na área da sexologia cristã. Então, eu já tinha eles como minha referência. Em maio de 2025, eu tive um burnout e eu não fiquei mal, sabe? Assim, foram 60 dias no pó mesmo. Eu falo que foram tempos difíceis, sabe? Aquela noite que nunca passava, né? Aquele desejo de chorar, né? E aí foram prolongando as licenças médicas, cheguei a tomar 8 medicações por dia. Só para dormir eram 4 e o sono não vinha. Taquicardia o tempo inteiro, choro fácil, uma mudança de humor, uma falta de humor, né? E até que eu cheguei a um ponto de nem saber onde eu estava. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Porque nós temos a mania de cuidar muito bem do outro e esquecer da gente. Foi o que aconteceu comigo.
né? Eu me preocupava, sempre me preocupei muito, não só com meus pacientes, mas com a minha equipe de enfermagem, né? De trazer o melhor da Cintia, ainda com defeitos, ainda com as minhas fragilidades, mas ofertar o melhor que eu tinha para a minha equipe. Também me cobrando o tempo todo como boa mãe, como esposa, como serva, né, servindo na igreja, enfim. Eu queria ter o mundo nas minhas mãos, sem falhar em nada. E para todo Mas mundo a gente é forte, né? Isso, e tem um preço. Tem. Tudo tem um preço na vida, né? Então, eu já vinha sentindo sintomas, mas eu ignorava esses sintomas. Que isso, eu não posso parar. Ah, não. Atividade física? Não tem tempo para atividade física. Eu não tenho tempo. Sempre preocupei muito com a alimentação saudável dos meus filhos, mas assim, sem parar para comer naquela calmaria, né? Me preocupar com a minha saúde. E aí, em maio, dia 29 de maio, eu tive uma crise dentro do hospital, estando de plantão. Uma médica me tirou, viu que eu não estava bem, minhas colegas de enfermagem também, as minhas colegas enfermeiras, a minha coordenadora, eles foram super acolhedores. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque todo mundo me acolheu, inclusive a equipe técnica de enfermagem também, me acolheram assim com muito carinho. E naquele mesmo dia veio a mim, eu não dou conta de estar nesse ambiente mais. Não dava conta. E aí isso foi prolongando. Passado uns quase 90 dias, eu voltei a ler os livros que eu gostava. Eu falei assim, eu preciso fazer algo, eu preciso voltar a estudar. Eu sempre amei estudar. E aí eu comecei a focar na sexologia com propósito. Por quê? Porque esse assunto, em volta desse assunto, tem muito tabu dentro da igreja, no meio cristão. Que precisa ser quebrado. Verdade. Precisa ser quebrado esse assunto. E aí eu falei, gente, por que não? Já palestro, já tenho, graças a Deus, um jeito de conversar com as irmãs da igreja. Muitas me procuram para falar assuntos acerca do sexo no casamento. Por que eu não posso me profissionalizar nisso? E aí eu comecei a procurar cursos e me especializando na área. Até que me veio um profissional e para me mentorar, para que eu pudesse mentorar outras pessoas. Então, é isso. E até então eu tenho feito, continuo, né, fazendo as palestras, mas agora o foco está sendo a Cintia especialista em sexologia cristã. Então, a maioria das igrejas que me convidam hoje é para falar para mulheres neste assunto. E assim, deixa eu te contar uma coisa, eu nunca fiquei tão surpresa. Eu não sabia que a demanda era tão grande. É só a gente perceber, eu sou cristão desde que eu me conheço por gente. Eu queria muito que você falasse sobre a parte neonatal, que minha mãe sofreu muito comigo quando eu nasci. Eu nasci com 4,5 kg, primeiro filho. Nossa, era muito grande. Meu Também, Deus, meu Deus. E foi Bebezão. muito complicado. O médico queria que meu pai decidisse entre minha mãe e eu. Então Sim. foi um período muito complicado. Aos 2 anos tinha um tumor na minha costela, entre as costelas, tamanho de uma laranja. Meu Jesus. E minha mãe sofrendo de novo. Passou aí, viu que não era um tumor maligno, com muito custo, veio problemas de vista, tipo, pegar uma bactéria nos olhos, que um frasquinho era o valor do salário do mês do meu pai. Meu Deus. Então, assim, meus pais sofreram muito, né, no meu nascimento e durante a minha parte da infância. E depois veio meus irmãos com alguns problemas de saúde. Sim. E essas coisas mexem com a gente, porque a gente vê como que as pessoas estão lutando, batalhando. E ter alguém igual de referência, igual você, para muitos pais, isso é muito bom de ver. Porque a gente vê que tem pessoas que estão o tempo inteiro ali lutando. E quando nós chegamos ao período de adolescência na igreja, né? Você está com 40 anos, eu também vou fazer 40 agora. A gente ficou meio que abandonado nesse assunto. Quando era adolescente, Sim. quanto jovem. E, tipo assim, a gente teve que... Vamos pegar, né? Toda hora alguém puxava a orelha da gente. Ela não pode fazer isso, puf, Não, porque ninguém sim. falou. Porque tem que dizer, puf, você vai pro inferno, puf. Na verdade, é a religiosidade. Religiosidade. Não esqueceram muito das doutrinas bíblicas. Sim. E passaram a colocar aquilo que eu acredito como pastor, Exato. aquilo que eu acredito. Só que hoje,
as pessoas são mais ativas, eu vou falar assim, Sim. né? Elas estudam mais, elas realmente estudam a Bíblia. Questionam. Questionam. Porque, na verdade, antigamente, eu aceitei Jesus com 12 anos, mas eu vim de uma família genuinamente cristã. Mas eu falo assim, por um período, até meus 12 anos, meus pais conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. Nenhum dos dois. Então, o ambiente da minha casa não era um ambiente cristão. Tinha a Bíblia lá, minha mãe lia com a gente, orava na hora de dormir, mas não se vivia o propósito realmente afirmado na palavra de Deus. Então, eu cresci e o sistema cristão, no geral, não estou falando só de Assembleia de Deus, só de Deus e Amor. Não, isso é o sistema cristão, completo. um sistema antigo, vamos colocar aí há 30 anos atrás, era um sistema que se pregava muito mais religiosidade do que a própria palavra. Mais inferno que céu. Isso, e muito mais os costumes, vamos falar assim? Sim. Os costumes. Era muito mais afim com os costumes do que a própria palavra do Senhor. Isso, para alguns de nós, igual você, rompeu esse véu e foi para a parte do estudo. Exatamente. Mas nós temos muitos colegas que, infelizmente, se entregaram para outros lados. Então, esse trabalho que você faz, ele é extraordinário e precisa ter voz. Sim. Porque as pessoas precisam saber em quem se apoiar e como encontrar, né? Porque até no meio profissional, eu vou falar assim, tem pessoas, assim como eu, né? Vou falar, ser maldoso, falar aqui dos outros. Semana passada eu tive uma crise da sala de aula. Falei assim, pessoal, vamos fazer aqui um RCP. Ajoelhei, faltou ar. Olha só. Eu fui lá para fora, aí eu tentava tossir, foi crise de ansiedade. E tudo relacionado ao seu emocional. Tudo. E eu assustei, porque para mim tava tudo normal. E o que você falou aí é uma frase minha constante. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. O Wesley está aqui me ajudando de vez em quando, Wesley. O Wesley, se eu não fizer, quem vai fazer? Já escutou isso da minha boca várias vezes. Mas não pode ser assim, Benfica. A gente precisa acordar para nós, sabe? Exatamente. Se você não estiver com sua saúde equilibrada, quem vai cuidar da sua família? Ninguém vai cuidar, entende? Só vai bater, você trabalhou muito. Entendeu? Exatamente. Eu falo assim, ninguém é insubstituível. Verdade. Os nossos, né? Sua esposa, seus filhos, né? Não sei se você tem filhos, uma filha, sua menininha, vai sentir falta de você se você partir desse plano físico para o plano espiritual. Quem mais vão sentir faltas vão ser os seus. Mas como profissional, meu amigo... Outro vai tomar conta. Outro vai ser muito rápido, entendeu? Então, eu cheguei a essa conclusão. Opa, eu preciso cuidar de mim. Então, assim, a trancos e barrancos, introduzi a primeira coisa, atividade física na minha vida. Melhorei a minha alimentação. Minha alimentação já sempre foi, graças a Deus, uma alimentação de verdade. Como profissional da saúde, você sempre pensa nisso. Nossa, eu não posso ficar congelado, né? Enfim. Mas eu enxerguei algo que antes era como se fosse embaçado na minha frente. Eu tenho que dar conta de tudo, eu vou fazer tudo, e se eu não fizer, ninguém vai fazer. Só que nós não podemos ter isso com a gente. Profissional não pode, profissional de nenhuma área. Quem dirá nós que salvamos vidas? Verdade. Quem dirá nós? Porque do que adianta eu ter um infarto, eu ter um AVC, eu em cima da cama eu vou fazer o quê? Entende? Eu falo que assim, se morrer a gente dá menos trabalho, porque pensa em cima de uma cama. Verdade. Entendeu? Com sequelas muito sérias. Então, todo profissional, seja ele do bombeiro, seja ele da enfermagem, seja o profissional médico, vamos cuidar de nós, para que a gente cuide com qualidade do outro. Então, graças a Deus eu tive esse start. Mas deixa eu te contar o que me fez ter esse start. Uma das coisas que me ajudou a ter força para levantar da cama foi o meu filho. Ele agora está com 6, ele estava com 5 aninhos. Ele deitou no meu peito e falou assim: mamãe, eu sinto muita saudade do seu sorriso. Uma criança de 5 anos. Eu respirei fundo e falei: isso não pode. Não, isso não tá certo. O Senhor me dá graça. E todos os dias eu levantava e fazendo minha atividade física lá na minha área mesmo, porque com 2 crianças pequenas não tinha com quem deixar para ir na academia, fazendo atividade, sabe? Lendo bons livros, alimentando a minha mente, alimentando a minha alma de bons louvores, de boa palavra, não só da Bíblia, que esse é o melhor alimento, mas lendo bons livros que me edificam. Então, a pergunta também para as pessoas que estão nos vendo aqui hoje é: do que você tem se alimentado? Sim. Do que você tem alimentado seu corpo, do que você tem alimentado sua alma e o seu espírito? O que passa na sua mente
Faz toda a diferença. A crise de ansiedade nada mais é do que a ansiedade pelo aquilo que ainda vai acontecer. Uhum. Estou mentindo? Não. É a ansiedade Por aquilo que ainda não aconteceu. daquilo que não aconteceu. E talvez nem vá acontecer. Talvez nem vá acontecer, entende? Uhum. Então, nós, como profissionais da saúde, nós precisamos sim respirar, saber parar, Uhum. saber a hora de pausar. Talvez eu não volte a atuar na área hospitalar, mas como enfermeira, eu vou continuar atuando. Eu falo assim, nas palestras, eu vou continuar fazendo uso daquilo que eu adquiri com o tempo na enfermagem, fazendo essa junção, não a transição, mas a junção. Mas eu penso que os profissionais, eles precisam mesmo se conscientizar de quem eles são. Sim. De quem eles são, Isso é primeiro. verdade. E o que eles têm feito com a saúde deles, né? Quantos profissionais? O dia que tá em casa, trabalha à noite, aí ele fica até tarde no celular, Sim. não tem uma noite adequada de sono, não tem uma atividade física regular. Aí tá no hospital, ele passa na Araújo e compra o hamburgão, esquenta no micro-ondas e vai o hambúrguer mesmo com Coca-Cola, porque naquele momento só importa matar a fome, não matar a fome com qualidade, e vai entupir nas veias, e vai poluindo a mente, e quando já se viu, está num buraco. Eu não sei se você chegou a ter essa sensação, a sensação que eu tinha é de estar num buraco sem fundo. E parecia que eu não ia sair de lá. E Deus foi me dando força, eu fui me forçando a mudar o meu estilo de vida, também com jejum, também com oração, e nós não podemos ser ignorantes, né? Espiritualizar tudo. Ah, é o Satanás. Não, eu percebi que Não. era eu mesmo. É. Que era eu mesmo. Eu falo essas coisas também. Você Sabe? tá lá quieto, eu não tô fazendo Não nada. tô fazendo nada, vocês fazendo estão nada. colocando na minha conta, Tô né? quieto aqui, Então, ele só chocou o ventinho do cheiro do hambúrguer. exato. Agora ir lá comprar foi você. Foi você. E outra coisa, nós cristãos, né? A Uhum. gente muitas das vezes quer espiritualizar tudo. Verdade. Nós não podemos espiritualizar tudo, porque o Senhor requer de nós. Uhum. Né? É claro que Satanás ele só precisa de uma pequena brecha, não é verdade, Benfica? Sim, verdade. Para ele fazer uma bagunça no nosso meio. Mas se você não permitir, ele não vai atuar. Verdade. Então, nós precisamos sim cuidar da nossa mente, da nossa alma, do nosso corpo físico. E se você é um profissional da saúde, ainda mais. Verdade. Ainda mais, né? Nós vemos quantos profissionais da saúde têm suicidado, tirado a própria vida. Não está em comum, seja da enfermagem, seja do médico, seja até mesmo dos bombeiros. Não é incomum. Não é. Não é incomum as notícias que a gente recebe. Mas é por quê? Porque não enxergou que precisava de uma E a pausa, mídia- que precisava parar. E a mídia tenta tampar isso. Encobre. Cobre isso, esconde. Vamos concordar que está cada vez mais escasso? Tá. Essa geração Z, ela não quer ser profissional. Você acha que ela quer dar plantão? Por que não? Ela não quer dar plantão. Pra quê? Entendeu? Ela tá ganhando milhões na internet fazendo vídeo. Por que que ela vai querer dar plantão, cuidar dos outros, trocar fralda, perder a noite de sono? Verdade. Entende? É verdade. Então, é por aí. Esses dias mesmo alguém veio aqui e falou assim, cara, na minha turma tinha 32, formaram 7. Olha só, Falei, poxa. olha só. Isso, ele tá falando de 12 anos atrás. Uhum, Imagina agora. uhum. Eu dei aula no curso técnico, primeira Trilhas do Futuro, Ah, sim. que teve logo após a pandemia. Aham. Entraram 43 na sala. Formei 11. Olha só, de 43 você formar 11. 11. E assim, é o que você falou, cada dia mais distante, cada dia mais difícil, cada dia mais complicado. E como que as pessoas, vamos falar assim, no meio cristão, dentro das igrejas, têm absorvido o seu trabalho, o tema? Eu sei que quebra tabu. Quebra tabu. Mas- Só que muitos, assim, aconteceu, por exemplo, de eu fazer um evento e de eu ser convidada para um evento e o tema era sexo com propósito. E uma irmã falou assim, irmã, falar de sexo dentro da igreja? Eu falei, sim, irmã, porque o sexo foi Deus quem criou. Mas ela não conseguia enxergar. A sensação que eu tive que ela falou assim, olha, eu vou ficar. Mas se esse treino der bom, eu vou embora. Entende? De sexo, assim. Ela falou meio que em choque. Como que você vai falar de sexo? Porque sexo, o Satanás, ele distorceu aquilo que o Senhor fez para nos Sim. edificar, né? Uhum. O sexo dentro do plano do casamento, ele é bênção. Fora do Sim. plano do casamento, ele é um pecado, Sim. né? Então, ele distorce tudo aquilo que o Senhor fez para nos edificar. Ele quer distorcer para que não seja
para que não, as pessoas não venham É. alcançar essa Não bênção. alcança o objetivo e distorce a mente da Exatamente. pessoa. Não é fácil levar esse tema, não está sendo fácil, né? Mas é algo que eu já tenho visto testemunhos. Que Eu já bom. tenho tido retorno positivo de irmãs que têm um casamento de anos, que nunca tinham tido prazer dentro do casamento. E quando eu fui explicar, quando eu fui ensiná-la a ensinar o marido a mapear o corpo dela, ela não acredito, né? Porque ela não sabia nem por onde passava o órgão de prazer dela. Tadinha. Ela nunca tinha tido prazer. Eu tive há poucos dias uma irmã que me agradeceu porque eu mentorei essa mulher por um pouco tempo e ela sentia muita dor na relação, mas a dor estava ligada a sintomas da menopausa. E essa menopausa trouxe uma sequidão, uma secura vaginal, e ela não conseguia ter prazer, só dor, dor, dor. E isso foi prolongando, prolongando, Nossa, prolongando. um E sofrimento de assim, anos. sofrimento de Nossa. um longo tempo, tá? E aí eu dei algumas dicas, falei com ela, olha, nós vamos tentar por esse lado. Se a gente não conseguir resolver, nós vamos aprofundar para a gente ver até onde eu posso conseguir te ajudar. Sim. E aí ela, Cíntia, nossa, tá tudo Que muito diferente. diferente. Agora eu consigo ter prazer e ofertar prazer pro meu marido. Então, assim, é fácil? Não. Não, porque é um tabu. É Uhum. uma gota no oceano ainda, né? Se você Sim. procurar sexólogos cristãos na São poucos internet, que são falam com poucos. responsabilidade, igual você, Exatamente, é dentro da diferente. palavra, Dentro da palavra, porque sabe? o que tem aí de pateta, eu vou falar assim, eu sou bombeiro, eu Aham. sou técnico, eu vou falar do jeito que no meu termo, o que tem de pateta, falando asneira no púlpito de igreja, esses dias eu Não. fui em um encontro de casal, eu estava desconfortável, eu fiquei desconfortável, eu E continuei desconfortável, e permaneci pela força do desconfortável. ódio desconfortável. Abri o olho de vez em quando assim, eu fingia que eu estava orando, estava dormindo. Abri o olho 2 ou 3, levantava e ia embora. Olha só, No final, eu acho que umas 40 pessoas, deve ter ficado uns 15, 20, no máximo. olha só. Mais da metade foi embora. Isso aí eu posso Tá ter sido vendo? Porque garantido. provavelmente, Brincando com a com a situação, sabe? temática, Com a temática. Isso não é brincadeira, não. porque isso atrapalha a vida pessoal e destrói uma vida profissional também. Sim. Porque a pessoa ela acaba misturando as coisas, você sabe disso? Mistura as coisas, ele tira a relação familiar, ele traz para geral da vida, né? E Uhum. mistura ela no trabalho. E acaba contando história, falando coisa que não devia, mistura aquilo tudo e ele perde o que é de mais precioso, que é a família. Eu falo, sabe, Benfica, que o meu propósito é falar tudo o que eu preciso, mas não ferir os princípios. Os princípios são inegociáveis Isso é para mim. verdade. O crente que é crente, o cristão que é cristão, que serve verdadeiramente a Cristo, ele nunca vai negociar os princípios da palavra. Sim. E eu não estou disposta a isso de jeito bem. nenhum. Entende? A salvação eterna para mim é o que eu tenho de mais precioso na minha vida. E eu não posso negociar. Pode ficar tranquilo. Segura pra mim, por favor. Pode só desligar, vai focar. Eu não posso negociar princípios, Uhum. principalmente no altar. Toda a minha vida, quem dirá no altar do Senhor, onde eu estarei influenciando pessoas através da palavra. Entende? Mas, enfim, para a glória do Senhor, tenho tido respostas positivas. Eu fiz um evento na minha congregação, foram poucas mulheres, eu até esperava que fossem mais mulheres, né? Porque essa temática ela precisa ser Precisa. relatada, né? E foi engraçado, porque meu marido é um dos pastores da igreja, e aí 2 irmãos mandaram mensagem para ele: Irmão Alex, glória a Deus pela vida da sua esposa. Que maravilha. Nós só esperamos, eu só espero que tenha mais eventos, porque o trem foi bom, tá? Ô, glória. Que dica é essa da irmã Cíntia, entende? Então, assim, porque muitas das vezes aquilo que a esposa tá com medo, Uhum. entende? Eu ensino ela a ver com outros olhos. Isso é importante, Cíntia, porque aquilo que o crente tem vergonha de falar, o diabo não tem pudor nenhum de expor. E ele De expõe maneira de uma nenhuma. forma atrativa, né? De uma Sim. forma doce Aham. e destrói. E aí tem os dois extremos, né? Uhum. Aquela que não faz nada por medo de pecar e aquela que faz tudo pecando, achando que está edificando e não está edificando. Ela está Exato. levando maldição para dentro do casamento. Verdade. Então, o meu objetivo é trazer o propósito com o equilíbrio. Ótimo. Entende? Sem ferir a palavra do Senhor. Ponto.
É sobre isso. Show, maravilha. Eu tive uma aula aqui também, viu? Muito bom. Eu acho que isso traz para nós uma certeza que salvar vidas, não, gente, salvar vidas não é só um, dois, três sobre a prancha. Salvar vidas é conseguir entender o que a mente e o coração também precisam, né? Nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais. Sim, E muito do que acontece no nosso material está nos destruindo espiritualmente por falta de vontade de abrir o ouvido e o coração, entender. né? Entender o que está acontecendo no momento. Quantas vezes a gente, isso me coloca também, a gente acaba entrando em situações desagradáveis por culpa nossa mesmo, né? Eu costumo falar que nessa área parece, eu estava até brincando que eu estou cortando açúcar, Aham. né? Aí eu falei, sim, engraçado. E eu tô assistindo muito o Pablo Vittar, não. Marçal. Pra Você amassar. não, não vem com essa não, parou. Tá bom, Gigina? Fica aí. É o Pablo Marçal. Eu não escutei não, né? Ele... Eu não escutei daqui não, né? O Pablo Marçal, ele falando sobre o açúcar, eu achei sensacional. Você chega numa festa infantil, olha que legal. O doce, ele é bonito. Ele é Aí a colorido, criança tá ele é tranquila na chamativo. sua mão. A criança pega, come, vira um, né? Agita o Cativa. cérebro da É a criança. mesma coisa com o inimigo age na vida da gente. Ele mostra que é bonito, ele mostra que é Sim. atrativo, ele mostra que é gostoso. Consome. Você vai disparar uma energia que pra você tá tudo bacana, daqui a pouco aquela energia acaba, não tem mais o doce Uhum. na mesa, já não Assim. tem mais aquela E alegria vem o toda, arrependimento, vem arrependimento. vem a dor do O que arrependimento. nós estamos fazendo com a nossa vida pessoal, profissional e espiritual? Como que a gente está edificando? Esse trabalho seu é Então precisa haver um extraordinário. equilíbrio, Precisa. entende? Então, assim, até mesmo quando eu não vou pregar sobre a temática do sexo com propósito, eu gosto de começar falando sobre o equilíbrio que nós temos que ter na nossa vida. Uhum. Nada demais edifica, Verdade. entendeu? É gostoso ter um pouquinho de açúcar? Sim, Sim, com equilíbrio. sim. Porque o excesso de açúcar vai inflamar nossas articulações, vai trazer inflamação cerebral, e aí vai trazer consequências de agitação, e Uhum. aí possíveis crises de Uhum. ansiedade, tudo ligado ao bendito açúcar que foi em É excesso, verdade. bendita gordura que foi em excesso, né? E voltando aqui à questão de atendimento de pacientes, de clientes, no seu caso, de vítimas, né? Nós precisamos entender o seguinte: essa pessoa, ela tem uma história. Verdade. É o bem de alguém. Você entende? Uhum. Exatamente. Então, como enfermeira, eu sempre pensei isso, gente, e eu sempre passei isso para minha equipe, meninas, né? A maior parte da minha equipe era de mulheres, né? A enfermagem, ela majoritariamente é composta por Uhum. mulheres, né? Eu sempre falei, gente, olha, nossa, esse bebê, ele tem uma história por trás. O quanto eu sou responsável porque eu estou fazendo parte dessa história. Verdade. Ainda que seja em 12 horas de plantão. A medicação que eu faço errada pode ser fatal na vida desse Uhum. bebê. A fralda do recém-nascido, se ela for trocada de qualquer jeito, se for um prematuro, eu posso causar hemorragia intracraniana nesse neném. O barulho da incubadora, A forma de abrir e a forma fechar, de abrir e conduzir a fechar a criança. incubadora. Se esse neném tiver frio demais, causar hipotermia nesse Uhum. recém-nascido, eu vou ter uma piora neurológica desse menino. Entende? Então, eu poderia entregar um bebezinho com o mínimo de sequelas, eu vou entregar um alface para essa mãe. Então, eu preciso me preocupar que o outro, entender que o outro tem uma história por É trás. Não é verdade. simplesmente aquele ser que está E ali. até na entrega da informação, né? Até na entrega da Sim. informação. Eu tive um relato uma vez que a pessoa me perguntou, estava numa palestra, e eu falando sobre atendimento, aí alguém falou assim, se uma pessoa estiver convulsionando, é verdade, se eu segurar a respiração dele, ele para? Já Aí eu era. não tive sensibilidade na hora. Falei, mata, para, ele vai morrer. A dona começou a chorar. Ai, Ela tinha meu feito Deus. aquilo com o filho. Ela não Meu sabia. Jesus. Ele tinha paralisia Cerebral. cerebral e ele começou a convulsionar. Eu falei, tuf, segurou. Uma informação mal dada ceifou uma vida. Olha só. Olha a responsabilidade que a gente tem com a informação. Uhum. Que informação é vida. O que você está trazendo para as pessoas, Cíntia, nada mais, nada menos, é te abrir o véu e mostrar para ela a vida. Né? Exatamente. E o caminho certo a seguir para essa vida. Uhum. Né? Vamos pegar um exemplo de novo de informação. Intravenosa ou vias aéreas? Ou via aérea. Não matou o menino? Olha só a falta Nossa, de. eu vou falar que aquele dia eu Eu chorei de chorei. raiva. Eu Chorei chorei. de Eu raiva. chorei Porque se assim. eu fosse o pai daquele menino, nossa, aquela moça não, ela não daria aquela entrevista de cabeça em pé.
Ai, eu nem Nossa, eu sei o que que fiquei eu te falo, revoltado. meu Eu fiquei filho, porque muito assim, revoltado. eu chorei muito porque eu falei assim, meu Deus, como que a falta de conhecimento se for uma vida do menino que tinha uma vida inteira Inteira pela pela frente. frente. Que E, tragédia, não, meu e Deus, uma que coisa que você falou que tragédia. é gostoso de ver que você trabalha não só pelo protocolo, você trabalha Não, pela vida. Né? Você usa exatamente. o protocolo para poder fazer o esboço, mas tem o tato humano para preservar a vida. Aquela, infelizmente, ela usou só o protocolo. A Jaque colocou aqui, então vai ser isso aqui. Gente, Uhum. aquilo. Cada hora que ela abria a boca e falava, até o advogado, eu percebi na expressão facial do advogado lá, ele olhava para ela Tipo assim. assim, desacreditado, né? Sim, desacreditado. Não dá para entender como uma pessoa pode ser tão fria àquele ponto. Eu acho que foi mais do que justo ter tomado Ela perdeu, perdeu, porém, né? perdeu. Sim. Ela É o sim, mínimo, é o né? Na mínimo, para mim é o verdade. mínimo. Mas assim, foi uma sucessão, né? De erros naquele caso. Sim, foi, com Porque certeza. é, Estourou na mão, mas poderia ter isso, segurado, porque poderia. A eu conheço, farmácia a farmácia errou, errou. a médica errou, né? Uhum, Ela primeiro prescreveu prescreveu. errado, Uhum, depois a farmácia errou por ter liberado. Eu te falo porque eu trabalhei no pronto atendimento infantil aqui em Belo Horizonte, muito movimentado. Trabalhei no Hospital Geral de Pediatria, o CGP, uhum. João Paulo II. E ali o que mais a gente atendia era crise de asma nessa época de frio. Quando começa a entrar o frio, é crise de asma. Trabalhei lá por 2 anos e 7 meses. E a própria farmácia, ela já tem um filtro ali, Uhum. né? Ué, como assim? 4 ampolas de adrenalina intravenosa? Elas vão te questionar, Sim. entende? Então foi uma sucessão de erros. Foi erro em bloco, né? Efeito Como se dominó. efeito dominó, né? E ela, eu, de verdade, aquela profissional, ela foi muito infeliz na fala dela. Foi, Ela foi totalmente. muito, ela foi insensível. É Uhum. disso que eu tô falando, entende? Da sensibilidade. Eu lembro de um caso de um bebê que ficou com a gente por volta de 6 meses, num hospital de grande porte aqui em Belo Horizonte, no CTI neonatal. E mesmo caso, prematuro extremo, e ele tava tão gostosinho, sabe? Ele só não conseguia comer pela boca, ele tinha uma gastrostomia. Mas era um bebê, assim, com pouquíssimas sequelas neurológicas, todo fofinho. E esse menino teve uma parada cardiorrespiratória à noite, e ele não voltou da parada. E a mãe estava de sobreaviso, porque ele de manhã iria fazer um exame, porque estava próximo dele receber alta. Então, eles fariam os últimos check-ups, ele ia fazer um exame de imagem, e naquela semana, aquele bebê ia receber alta. Ele morreu por volta de 3 horas da manhã, e assim, nós ficamos 1 hora e meia em cima desse bebê, esse bebê não voltou. Aí, beleza. E a gente trabalhava com uma pediatra muito ignorante. E eu lembro que essa mãe chegou no CTI 7 horas. Aí nós tentamos falar com ela. Na época eu era técnica de enfermagem, não era enfermeira ainda. A enfermeira ficou tentando ligar. Essa mãe não atendeu o telefone, mas ela chegou no hospital cedo, porque ela ia acompanhar o neném no exame. Quando ela entra no CTI, o leito dele estava vazio. A gente já tinha descido com o corpinho dele. E a parede estava sem o berço. E você tira tudo, né? Leva tudo para lavar e tal. Quando ela entrou, ela falou assim: cadê meu bebê? Ela falou o nome dele. Aí a pediatra falou assim: uai, tentar falar com a gente, com você, nós tentamos. Ele morreu, era 2 horas da manhã. Ah, meu Deus. Assim, gente, essa mãe, Na ela, lata. assim, na lata. Ué, ele morreu, era 2 horas da manhã. Tem desde 2 horas que a gente tá tentando falar com você. Como se, assim, o problema é você não ter conseguido falar com a mãe. Entende, né? O bebê ter morrido não é a fatalidade daquela perda daquela mulher. E eu lembro que aquela mãe, ela caiu no chão. Ela caiu Não era pra prostrada, e esperar. nós abraçamos aquela mãe, nós choramos muito, a equipe do dia já tinha chegado. Na verdade, acho que eu era técnica do dia. E aí, quando a gente, aí todo mundo chorando, né? Porque igual eu tô te falando, a gente vira mãe dos bebês, né? Não Sim. tem jeito. E todo mundo chorando, abraçando aquela mãe, nós sentamos aquela mãe, e consola, e traz água com açúcar, e dá um abraço, e tal, tal, tal. Eu lembro que nós fomos mais ou menos umas 6 técnicas, nós encurralamos essa mulher dentro do quarto, essa pediatra. Nós falamos, olha aqui, você não tá lidando com chiclete, com espuma, você não tá lidando com papel, você tá lidando com vida. Então aprenda a tratar as pessoas. Nós fizemos um relatório, entregamos para a chefia dela. Porque ela achava que ela estava acima do bem e do mal. E aquilo ali atingiu o nosso emocional também. Lógico. Como que você faz isso com a mãe, com uma mulher que tá frágil? Então, ela não errou nas suas técnicas, ela tentou reanimar o menino, mas ela errou muito na maneira de tratar O aquela mãe. final
Final, finalzinho, fechar com categoria. E entende? aquilo ali explodiu ali, mas ela já deve ter feito outras coisas muito horrorosas com outras Muito pessoas. pior Uhum. com outras mães. E eu sei que ali nós conseguimos puxar um filtro daquela mulher, daquela pediatra, sabe? Porque nós que somos profissionais, nós também temos vida. E nós Sim. também precisamos pensar no outro. Todo mundo ficou fragilizado. Sabe? Foi geral. Aí a nossa chefe chegou, não, se você não for lá falar com ela, nós vamos... Sabe? A gente ficou muito bravo com aquela médica, com É uma aquela situação pediatra. que é bem Entende? difícil de administrar, né? Assim, Administrar, nós ficamos muito bravos ali, né? Assim, eu tô falando meu auge dos meus 22 anos, né? Isso tem muitos anos. Eu nem sei se hoje eu teria entrado na turma e teria lá tirado satisfação com ela. Mas eu falo assim, olha, o que ela conseguiu fazer? Ela conseguiu tirar o nosso foco da dor da perda daquele bebê e trazer pro foco da grosseria, da forma que ela tratou o outro, né? Trate o outro como você quer ser tratado. Sim. Cuide do outro como você quer ser cuidado. Né? Dê o seu melhor atendimento, faça o seu melhor. Como se fosse para Jesus, que aí não tem. Exatamente, que aí não falha Aí nunca. não falha nunca. Não falha nunca. Né? Vou fazer uma pergunta dentro da palavra. Ok. O que você usa na palavra? Qual versículo, qual livro que você usa na palavra para direcionar essas pessoas para fazer cada dia melhor o que faz? Vamos falar na área da enfermagem e na área da convivência familiar. Nossa, eu acho que Provérbios é um livro que te direciona para tudo. Eu vi até uma parte que falou que era ateu e virou cristão depois De ler Provérbios? só por ler Provérbios. Eu não acredito que esse cara era rico, milionário, Pensa. e conseguiu só fazendo as coisas dentro da Bíblia. Dentro da palavra. Eu penso que Provérbios é um livro que ele te direciona com muita graça, né? Com muita sabedoria. Tem uma palavra que direciona o marido, tem uma palavra que direciona a esposa, que direciona filhos, criação de filhos, na nossa vida profissional, como profissionais, quem está aí na área de empreendedorismo da mesma maneira. Então, assim, Provérbios... amizades, né? A Bíblia inteira é muito rica. A Bíblia inteira é muito rica. Você vai ter resposta para tudo na sua vida dentro da palavra. Verdade. Mas Provérbios é um livro fácil de entender. E é um livro fácil de aplicar na nossa vida. Então, assim, eu aplico Provérbios. Eu falo assim que é um livro que eu tô sempre ali lendo. Outro dia eu tive uma situação de desobediência do meu caçula, né? Ele é bem peralta. E aí eu peguei, li para ele Provérbios. Olha o que a palavra fala, Davi, sobre obediência. Ai, mas não entendi. Eu falei, então vem cá, mamãe vai te explicar. Entendeu? Agora eu entendi, mãe. Eu falo assim, tudo. Você tem direcionamento para criar filhos. Sim. Você tem direcionamento para dentro do seu matrimônio. Você tem direcionamento para guiar uma empresa, para guiar um negócio, sabe? Então, Provérbios, eu acho que todo cristão ele precisa aplicar na vida dele. Ainda ontem eu estava assistindo uma palestra do Tiago Brunet, não sei se você conhece. Isso. E aí ele falando que se você conseguir aplicar Provérbios na sua vida, eu já tinha esse pensamento, você não vai errar com nada. Falei, gente, realmente, se você conseguir aplicar Provérbios na sua vida, cirúrgico, você não vai errar com nada. Se você conseguir aplicar tudo que Provérbios te ensina, você não vai errar. Verdade. Então Fica a dica aí pra vocês aí, tá, gente? Provérbios, dá uma papirada lá. E aí eu achei engraçado que ele falou assim, não estuda a Bíblia, às vezes, aí ele estava numa plateia muito grande, tem alguém que é ateu? Alguns levantaram. Tem cristãos? Outros levantaram. E ele foi falando das religiões, ele falou assim, olha, se você não quiser estudar a palavra de Deus como um ato de fé, né? Porque nós lemos a palavra, porque nós cremos em Jesus, sabemos que a palavra veio através do Deus todo criador. Mas talvez não é como um ato de fé, estuda como livro teológico, como livro de direcionamento. Mas tome cuidado, falou assim, porque você corre um grande risco de aceitar Jesus como seu salvador. Não tô te falando que você tem que ler, não. Ele falando, não tô te falando que você tem que ler com fé, mas como livro milenar, indiscutível. Quem conseguiu acabar com a Bíblia? Ninguém. Nem o maior exército do mundo conseguiu. Né? A Bíblia fala que nada, tudo há de passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. Céus e terra passaram, e sua palavra permanecerá. Mas sua palavra permanecerá viva e eficaz. E é incrível, você estuda uma passagem bíblica hoje, ela te dá um direcionamento. Se daqui 2 meses você for estudar, ela vai te dar outro direcionamento dentro do mesmo capítulo. Então, assim, a Bíblia, ela é realmente uma palavra viva. Ela é realmente uma palavra viva.
O autor está Vamos vivo, ver, glória o a autor Deus. está vivo. Exatamente. Em tudo Glorificado que ele... seja o nome do Amém. Senhor. Amém. Gostei demais Exatamente. desse bate-papo nosso. Muito, muito edificante para mim. Eu espero que também seja edificante para você que está assistindo aí do outro lado, porque essa voz tem que ecoar no nosso meio. A voz do bombeiro, ela vai falar sobre o nosso profissionalismo, mas a voz de Deus que está falando aí no seu coração, Amém. ela tem que ecoar acima de todas as coisas, porque somos mordomos, fiéis ou infiéis. Glória a Como nós Deus. iremos servir ao nosso Senhor? Se fizer como for, tudo que fizermos for como estivermos fazendo para Deus, estamos servindo bem? Onde estamos? Sim. Isso é muito Qual é o legal. legado que eu quero deixar? Exato. O que eu tenho deixado, o que eu tenho escrito, o que eu tenho plantado. Boa, e essa é né? a minha próxima pergunta. O que você quer deixar para as pessoas com o seu trabalho? Com aquilo que você está fazendo hoje? Como técnico de enfermeira? Como técnico não, técnico já passou, Como né? enfermeira. Como enfermeira, como Especialista em especialista, sexologia cristã. como uma cristã, né? Esposa de pastor, mãe, sobrinha de uma pessoa tão incrível, né? Espero que em breve uma grande amiga da nossa família também. Né? O que você quer deixar para todos nós? Eu quero deixar que o que você tiver que fazer, faça como propósito. Seja como profissional, qualquer área da sua vida, cumpra como um propósito. Não tem erro. E plante boas sementes, por certamente elas irão germinar grandes árvores com maravilhosos frutos. Eu sei. Então, é isso que eu preciso deixar. Né? Então, as mulheres que têm aí dificuldade na área sexual, sentem dor, não sentem mais prazer. As jovens que estão prestes a se casar e não conhecem nada da área, eu convido vocês a me seguirem no Instagram, Cíntia com TH, _ sexologia cristã. Vai estar também na descrição do vídeo. Perfeito. Já pode deixar aí que eu vou colocar lá na descrição. Podem me seguir no Instagram. Eu sempre estou trazendo vídeos com curiosidades, coisas, dicas, né, para você aplicar de forma fácil no seu dia a dia. Podem também me convidar para palestras, seja na igreja, né, seja em algum evento, não simplesmente para mulheres, mas né, pode ser do público mesclado. A mentoria é direcionada para mulheres, mas as palestras não. Então vai ser um prazer servir, né, aonde vocês chamarem, vai ser muito bom. Bacana. Deus abençoe, muito obrigada, viu, Benfica, por essa oportunidade. Eu que agradeço. Foi muito você. Bom. Primeiramente, vou agradecer ao meu amigo Esdras, que falou assim: André, meu sobrinho vai arrebentar no podcast. Eu falei, cara, falou de saúde, eu sou preocupado com isso. Eu agradeço ele também, né? Muito feliz, né? A dica veio do tio. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Por nós termos pessoas como vocês. Né? Sua família é uma bênção na nossa vida. Deus. Né? Eu conheci o Esdras esse ano e já tem sido uma bênção na minha vida, um amigo ímpar, né? E conhecer esse trabalho que você faz, né? Que vocês trabalham dentro da Bíblia, dentro da obra de Deus, isso é maravilhoso. Né? E levar isso para os nossos amigos, bombeiros, profissionais civis, técnicos de segurança, que eu vou te falar, sofremos muito com esse problema, trabalhando até tarde, carga horária excessiva, estresse contínuo, alimentação bem difícil, mal balanceada, né? E outros problemas mais que nós vemos, né? O uso excessivo, às vezes, de álcool. Então, tudo isso causa um impacto negativo muito grande na vida dos nossos colegas. E é importante ter um direcionamento e saber, porque eu tenho certeza, igual quando você falou que você atende as jovens, né, que estão casar agora, que vai chegar no momento, poxa, e agora? O que eu faço? Sim. Né? Aí tem que ter uma direção correta, concreta e edificada. Para não levantar a casa na areia. Exatamente, precisa ser na rocha. Areia, tem que ser na rocha. E essa rocha chama-se Jesus, o mestre dos mestres. A porta estreita, ao qual todos devem conhecer. Né? Que só Ele é de toda honra, toda glória e todo louvor. Né? E que você continue louvando a Deus, ajudando pessoas a continuar trilhando esse caminho que é para a obra de Deus, para edificação de vidas. Parabéns por salvar vidas, parabéns por edificar pessoas e nos motivar a nos cuidar também. Amém, obrigada, que Deus abençoe, viu? Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Valeu. Galera, essa foi a voz do bombeiro. Hoje vocês viram que eu consegui falar baixo, né? Ela fala baixinho, a Dani me chamou a atenção e fica, fala baixo. E a Dani fala baixo, e eu consegui! Agora eu vou, eu consegui! Agora acabou. Abraço pra vocês, até o próximo podcast. Obrigada. Muito obrigado, até mais.